Hoje é sexta-feira, 23 de 1 de 2016, né? Estamos com a palestra pública com a nossa expositora Heloísa Vieira. Sinta-se abraçada por nós, já agradecidos, né, pela sua colaboração. Obrigada. E hoje nós trazemos o tema, né, alegria cristã. E temos também como mensagem o livro Vinha de Luz. Como mensagem do livro Vinha de Luz. Deixa eu só colocar aqui, que acabou tirando. O tema da mensagem é diversidade. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a um complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operada em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso de obra evolutiva que preside dos fenômenos do universo. Não existe milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar de momento para o outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço da iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana e, por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em números infinitos, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes e sem aflições. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina, que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem, cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstâncias algumas deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que na diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Então, vamos continuar com os nossos pensamentos elevados, né, a Deus, que é o nosso Criador, agradecendo por toda essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, em pensamentos, embora seja uma sala virtual, mas estamos todos reunidos com o mesmo propósito de aprender, né, de conhecer um pouco mais da Tua Palavra, agradecer essa grande oportunidade, agradecer a nossa irmã Heloísa, que se dispôs a estar aqui, compartilhando também todo o seu conhecimento diante da luz do Espiritismo. E vamos aproveitar, Senhor, todo esse conhecimento e colocar em prática tudo o que foi dito, né, diante dessa palestra de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, boa noite, Luísa. Boa noite, Andressa. Sinta-se à vontade. Obrigada.
Muito obrigada. Então, a alegria de estar mais uma vez com a equipe do Bezerra de Menezes, com as pessoas que acompanham as palestras e que buscam, como todos nós espíritas, nutrir-se dos ensinamentos espíritas, que, na verdade, como bem disse a mensagem, é o Evangelho redivivo de Jesus, né? O Espiritismo vem na sequência do papel da segunda revelação, que é o Cristo, como terceira revelação, de fato, clarificar mais ainda os ensinamentos de Jesus, tornar mais compreensíveis, né? Porque o próprio Cristo falou que, ao seu tempo, ele não podia dizer tudo, porque nós não estávamos prontos ainda para ouvi-lo. Então, muita coisa ele falou de forma velada, e nos prometeu o Consolador, que é exatamente a nossa doutrina espírita, que vem nos facilitar ou clarificar esses ensinamentos de Jesus. E, às vezes, nós não nos damos conta do quanto a nossa vida junto do Cristo, seguindo o Cristo, buscando o Cristo, de fato significa uma diferença extraordinária daquele tempo que nós vivíamos sem Ele. E que, certamente, quando se refere a outras encarnações, nós temos o benefício do véu do esquecimento. Mas, quando se percebe, por exemplo, um pouco de existência aqui na Terra, nessa existência mesmo, e verificamos que, a partir de quando buscamos mais o bem, pelos ensinamentos do Cristo, tudo na nossa vida foi se modificando. Então, é uma evolução muito mais fácil de ser vivida, como o próprio Cristo diz, o seu fardo é leve, né, e o seu jugo é suave, com os ensinamentos cristãos que nos colocam principalmente nessa perspectiva da continuidade da vida. Quando nós compreendemos claramente pelos ensinamentos espíritas o que Jesus já havia dito com relação à vida eterna, nós nos tornamos mais confiantes no nosso futuro, no bem. Nós já sabemos que o nosso destino não é só céu e inferno. O nosso destino é, como também Jesus afirmou, segundo as nossas obras. E no momento que a gente se percebe com plenas possibilidades de executar as nossas obras na plenitude dos nossos atributos, dos nossos recursos, da nossa existência, do nosso meio, onde a gente foi colocado, a gente fica mais, encara os processos evolutivos de forma mais suave. É por isso que ele diz que com ele o jugo é suave e o fardo é leve. Porque, de fato, só a certeza de que nós, pela misericórdia divina, teremos outras oportunidades na nossa construção espiritual, isso já nos dá uma serenidade maior para que se faça o trabalho de forma mais, conduza o nosso fardo de forma, de fato, mais leve, né? Compreendendo que esse julgo, que não é julgamento, essa sobrecarga que se tem em cada reencarnação, é, de fato, leve. E aí, com a alegria cristã, eu trouxe algumas reflexões do próprio Cristo, por exemplo, em João 10:10, quando ele diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu gosto de dizer sempre que Jesus não brincava quando ele dizia as coisas, e nem ele perdia palavras ou conceitos que ele dava sob nenhuma hipótese. Tudo que ele dizia, de fato, tudo que ele nos disse, tudo que conseguiram anotar para passar até nós, é de um valor e de um significado extraordinário. Esse conceito da vida abundante que Jesus anuncia, a gente só percebe, de fato, com o coração sereno, né? Com a alma em paz, com a consciência tranquila, com aquela capacidade de nos recolhermos no final de cada dia, e ao verificarmos o que fizemos, o que vivenciamos ou o que deixamos de fazer, como recomenda Santo Agostinho,
não encontramos dificuldades em, de fato, enxergar o que fizemos de bom, o que deixamos de fazer de bom, o que deveríamos ter feito e não fizemos, e suavemente podemos nos propor a, no dia seguinte, nos conduzirmos de forma mais adequada, mais alinhada à justiça divina. Em seguida, ele afirma também, ainda em João, só que aqui 14, 27 a 28, ele afirma: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficarias alegre por eu ir para o Pai. Era um momento em que ele antecedia a crucificação, avisando aos apóstolos do que aconteceria e fazendo questão de reavivar na mente de cada um os seus ensinamentos, a questão da vida futura e a finalidade realmente do seu, vamos dizer assim, projeto de redenção humana. Então, ele reforçava para nós, chegou aos nossos dias, e isso serve para nós hoje, que ele nunca, de fato, se separou de nós. Vou e retorno a vós. Ou seja, não se afasta, vou ficar junto, vou usar os recursos disponíveis para que vocês continuem a ser conduzidos por mim, né? E aí ele diz: se me amasseis, ficarias alegres por eu ir para o meu Pai. Como seria bom se nós aplicássemos ao pé da letra essa recomendação de Jesus? Por exemplo, no momento da perda de um ente querido, no momento em que a gente sofre a dor da separação, se a gente conseguisse se lembrar desse ensinamento de Jesus para dizer assim: o meu ente amado, o objeto do meu amor, foi para a casa do Pai. Ele não está abandonado. A casa do Pai é muito mais farta do que a minha, né? O amor do Pai é muito maior que o meu. Se a gente conseguisse assimilar essa verdade absoluta no momento da nossa dor, mais uma vez nós verificaríamos que a nossa dor no Cristo é mais suave. E na sequência, na mensagem 93, que se intitula Alegria Cristã, da obra Caminho, Verdade e Vida, eu vou trazer algumas citações da mensagem e um comentário respectivo para a gente mergulhar mais nessa questão do quanto essa convivência e essa caminhada com Jesus deve, de fato, ser motivo de alegria nas nossas vidas. É como se estivéssemos, a cada passo que damos com Ele, nos afastando da tristeza, nos afastando da descrença, nos afastando da desesperança e, de fato, entrando cada vez mais na alegria, na perspectiva realmente de luz, que é o que ele nos favorece. Então, ele diz assim: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Lá em João, de novo, 16, 20. Por quê? Por que a nossa tristeza se converterá em alegria? Exatamente no momento em que eu compreendo que as ações divinas, no exemplo que eu dei na partida de um ente querido, significa a melhora de estado desse ente querido. E ele aqui se refere diretamente à própria partida dele, que enquanto ele parte e se afasta, os apóstolos, os discípulos, realmente se entristeceriam. Quem não se entristece com a separação de um ente querido? Mas quando eles compreendessem, de fato, que, em primeiro lugar, ele jamais se afastaria deles, e, em segundo lugar, a semente que ele colocou na terra iria dar realmente frutos riquíssimos e, melhor ainda, inicialmente, por meio deles próprios. Então, essa herança que ele anunciava, que ficaria com ele e conosco, hoje a gente vive isso, é que era esse motivo da alegria. Mas a vossa tristeza momentânea da minha partida agora se converterá em alegria amanhã, quando vocês entenderem melhor a nossa missão, né? Que ele veio
para propor uma missão, e os discípulos, os apóstolos, eram exatamente a plataforma pela qual essa missão ia se desenvolver e chegar até nós, graças a Deus, né? E aí ele continua dizendo, lá em João 16, 21, que quando a mulher está para dar à luz, entristece-se, porque sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz a criança, já não se lembra dos sofrimentos pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Um homem aqui no sentido genérico, né? Um ser. De fato, esse sentir, lamentamos que os nossos homens não tenham tido nessa encarnação a oportunidade de conhecer. Mas todas nós que somos mães compreendemos essa colocação de Cristo. Quando ele diz que toda mulher, quando está para dar à luz, se entristece, porque, afinal de contas, é uma travessia, né? A gente não sabe se chega do outro lado, a gente tem medo de não dar conta no parto, quer seja cirúrgico, quer seja natural, é sempre uma ameaça à vida, mas você está trazendo alguém à vida. Então, no momento em que isso se consuma e que você vê aquele ente tão lindo, tão querido, tão seu na vida, a alegria realmente é assim inenarrável. A gente, de fato, eu creio que com a maioria das mães isso acontece. É lógico que tem mães e mães, tem mães que não são mães, não estão prontas para ser mães, mas, de um modo geral, na grande maioria, a alegria de ver o nosso rebento, fruto das nossas entranhas, fora de nós, assumindo a sua própria trajetória, e a oportunidade daquele contato diferenciado, porque por 9 meses a gente teve contato o tempo inteiro, mas não víamos o rosto, não sentíamos o corpo como passamos a sentir a partir do nascimento, com as mãos, com os braços, com o próprio seio que se oferece para continuar lhe dando vida, né? Então, essa sensação de nutrir um objeto de amor com as nossas próprias seivas depois que ele nasce, porque antes foi com as nossas próprias entranhas, de fato, é uma alegria que a gente não tem comparativo. Por isso que dizem que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus, porque a gente sente essa participação muito íntima com esse ser que a gente consegue dar à luz. E ele, fazendo essa analogia, estava dizendo exatamente dessa gestação que ocorria com relação à sua missão, na preparação para que ela viesse ao mundo inteiro, como chegou até nós no nosso tempo, é como um parto, que você, por não conhecer ainda o objeto daquilo tudo, crescendo, se desenvolvendo, florescendo, você não podia imaginar a alegria de ver isso depois. Ao ponto de, ao dar a vida pela missão, como foi o caso de quase todos os apóstolos, com exceção de João, né, todos deram a vida pela missão, isso acontecer de uma forma, de fato, em que a dor daquele acontecimento nem se compararia com a dor de terem perdido a vida de outra forma antes de conhecer e antes de se engajar na missão crística, né? Então, é de fato uma comparação extremamente compatível com a realidade do cristianismo, essa que Jesus faz com a mulher que vai dar à luz. E antes de dar à luz, ela se entristece porque tem medo. Quantas vezes os apóstolos se entristeceram? Quantas vezes Jesus foi aconselhado pelos próprios apóstolos a fazer coisas diferentes do que ele fez? Quantas vezes ele foi até objeto, como no caso de Judas Iscariotes, de atitudes com desejo de reformar o que ele veio fazer, de fazer diferente, de fazer mais rápido, de fazer de uma forma que alcançasse mais a multidão, um puro engano, né? Porque ele sabia como estava instrumentalizando cada um de nós, inclusive, para que a missão se consolidasse.
desde então, desde aquela época até os nossos dias. Então, nas horas que precederam, diz Emmanuel na mensagem, nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor. Era como a mulher antes do parto, né? O desapontamento, estavam tristes, como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Ou seja, não tinham condições de entender que alguém morrendo podia ser uma coisa boa. Se iam perder o objeto físico do corpo de Jesus, parece que tudo ia terminar, porque na Terra tudo é assim. Na Terra tudo tem um tempo de existência. Então, no momento em que o objeto deixa de existir, a finalidade dele deixa de funcionar também. Então, era isso que os apóstolos viam. Por isso estavam muito tristes, né, a ponto de Pedro se armar, como se armou contra o soldado que foi prender Jesus, dizendo que Jesus não ia, com ele não iria acontecer aquilo, e eles não iriam permitir, ao ponto de Jesus dizer: afasta-te de mim, Satanás. Né? Quando em momentos antes ele tinha elogiado a postura de Pedro, dizendo que Pedro estava indo muito bem, mas naquele momento em que Pedro se propõe, se coloca como opositor, que é, na verdade, a tradução de Satanás, é o opositor, aquele que não aceita as regras, não aceita a ordem de Deus, né? E se rebela. Então, Jesus chama ele com esse título por essa questão da atitude que ele tomou, se rebelando contra o que Jesus estava dizendo. Se ele estava dizendo que partiria, isso era a melhor coisa, né? Se ele estava dizendo que era filho de Deus, ele iria, mas não se afastaria, era a verdade. Então, no momento que Pedro se insurge contra isso, dizendo que ele não vai deixar, que eles estão ali para proteger Jesus, imagina, que pretensão, né? Jesus chama ele de Satanás, colocando ele como opositor da proposta divina, que era de fato a partida de Jesus. E como Pedro também fazia parte desse entendimento, só o que eu estou vendo, só o que eu estou pegando, só o que eu estou usufruindo materialmente proporciona felicidade e alegria, era inadmissível para ele a partida de Jesus, né? E seguindo a mensagem, Emmanuel continua. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por que que o mundo se alegrará? Infelizmente, naquela ocasião, que simbolizava o mundo, éramos, quem sabe, até nós mesmos, gritando lá na multidão: crucificai, crucificai. Então, era uma aparente alegria por conta de se concretizar, naquele momento, um anseio da multidão. A mesma multidão que seguiu ele antes, se beneficiou antes, agora integrava esse coro, né, do crucificai, crucificai. Mas, da mesma forma, é a reafirmação do que acabamos de explicar. Essa tristeza, uma vez compreendida a missão, se converteria em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Emmanuel está retratando aqui o que aconteceu no momento do martírio de Jesus. Os discípulos não sustentaram a sua fidelidade a Jesus.
O único que permaneceu o tempo todo foi João. Todos os outros, até Pedro, renegou, abandonou. Até aquele que disse que ele não iria passar por aquilo, que eles estariam ali para defendê-lo, foi um dos que arregou e negou 3 vezes. Então, foi essa situação primeiro, da humilhação da cruz, porque a cruz era destinada a malfeitores de alto grau, pessoas sem moral, e delituosas, né? E Jesus ser colocado ali, ele estava sendo considerado nessa classe de malfeitores. Em seguida, a, a, a separação dos discípulos, a fuga de cada um. Há relatos de que um fugiu com tanta pressa que foi ao ser agarrado a túnica que ele estava vestindo, a túnica ficou, ele seguiu nu, né? Em seguida a isso, naquele mesmo momento, as perseguições, quando chegaram a Pedro e perguntaram, mas tu estava com ele? E Pedro disse, tem que negar, e negou 3 vezes, né? E aí a angústia, muitas lágrimas decorrentes disso. A gente vê um pouco um retrato disso nos discípulos de Emaús, quando eles seguem conversando sobre os últimos acontecimentos, e Jesus se aproxima, e como se não soubesse de nada, em espírito, materializado do lado deles, né? O Espiritismo nos explica hoje como é que estava Jesus naquele momento. Ele procura saber o que está acontecendo. E os discípulos de Emaús dizem, como? Tu és o único por aqui que não sabes dos acontecimentos? Crucificaram Jesus de Nazaré, o homem que só fez o bem. E aí acontece aquele episódio dele acompanhá-los, de chegar um momento em que ele disse que ia seguir, e eles iam ficar na hospedaria, e os discípulos falarem aquela ideia que foi trazida para o nosso tempo, é conosco, Senhor. A noite cai e nós precisamos de Ti. Então, também é a nossa rogativa a Jesus, né? No sentido de ficar conosco nos momentos em que a dor provoca lágrimas, em que a noite desce a escuridão, o deserto, os desertos que nós temos que enfrentar na nossa vida se aproximam de nós e nós podemos, sim, pedir a Jesus que permaneça conosco. E nesse momento é quando ele procede lá na hospedaria a partida do pão e eles percebem que é o próprio mestre que está fazendo aquilo. Em seguida ele desaparece, exatamente porque estava materializado, mas era espírito. E em espírito ele se tornou invisível a eles, né, para seguir. Então é muito interessante a gente perceber que logo em seguida, não demorou muito, eles já estavam fisicamente materializado entre nós, dando exatamente a confirmação do que ele havia dito, né? Estarei convosco até o final dos tempos. E Emmanuel continua, no entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Nossa, aquele se refere ao nosso próprio processo de usufruto do bem que nós fomos capazes de semear, né? Essa paz e essa alegria que decorre exatamente do nosso processo de provas, de expiações, de reparação dos nossos erros, das muitas encarnações, às vezes com bastante sobrecarga, que trazem dor, mas o sofrimento nós acrescentamos por não compreendermos ainda, né? Não é para trazer sofrimento, mas que depois de passado todo esse processo depurativo do espírito, nós vamos sentir paz e alegria. E de repente, desse pântano que hoje somos,
modo de ver a vida, desse modo de permitir-se agredir por pensamentos, muitas vezes, os mais adoecedores. Nossos pensamentos são os grandes responsáveis pela nossa visão de mundo, pela nossa visão cósmica e pelos nossos adoecimentos. Dizem alguns estudiosos, autores dos estudos da psicologia, que o nosso pensamento deveria ser tratado como um visitante quando chega na porta da nossa casa. Nós sempre temos um recurso para saber se alguém está chegando, né? Quando não tem uma campainha, quando não tem uma sineta, é usual, é da nossa cultura baterem na porta. Então, são os recursos que a nossa cultura social utiliza para que a gente averigue quem está chegando. E nós nunca abrimos a nossa porta para quem não queiramos. Se nós não quisermos que esse visitante penetre na nossa casa, nós simplesmente fechamos a porta. E com os nossos pensamentos nós podemos agir da mesma forma. Mas para isso precisamos estar vigilantes e também em oração, como Cristo recomenda. Se eu fico totalmente desapercebido até dos pensamentos que me chegam, eu vou estar com essa porta da minha mente totalmente escancarada e permitindo a entrada de quem quer que queira chegar, sem nem sequer utilizar o recurso cultural, por exemplo, que nós utilizamos regularmente em sociedade. Bater, tocar a campainha, pegar o telefone e avisar, olha, cheguei. Ter uma câmera para mostrar o rosto, nos mais sofisticados, né? Então, eu sequer coloco o instrumento, que é a câmera, a campainha, o olho mágico, exatamente a vigilância e a oração. E ao perceber que o pensamento que me chega é incongruente, é um intruso que chega na minha mente para me fazer mal, e me dou o trabalho de ser vigilante no sentido de verificar o que esse pensamento vai me ocasionar, para poder fazer a seleção do que entra ou a expulsão do que deve não entrar, eu fico desavisado e passo a ser vítima dos meus próprios pensamentos. Então, a determinação de Jesus, vigia e ora para não cair em tentação, continua vigendo. E a gente não dá importância. Então, esse autor compara com a porta da nossa casa. Nós só abrimos a porta física da nossa casa se quisermos. Da mesma forma, a porta da nossa mente. Nós só damos abrigo aos pensamentos malsãos se nós quisermos. Mas quando é que nós estamos vigilantes o suficiente para fazer o crivo, para fazer a seleção do que entra e do que não entra na minha mente? Do que eu acolho no coração e do que eu não acolho por ser totalmente irracional, descabido, improvável. Mas tudo isso eu me permito alimentar. Se eu não estou vigilante, se eu não permaneço em oração, no cultivo do bem o tempo inteiro. Os inquietos salvadores, diz Emmanuel, da política e da ciência na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois. Por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Olha que riqueza, Emmanuel está oferecendo aqui. Os apelos do mundo, quem são esses que ele chama aqui de salvadores da política e da ciência? Os recursos da comunicação, as redes sociais, né? Aqueles empolgados que fazem discursos contrários até aos nossos preceitos, aos nossos valores, e a gente acaba mergulhando em tudo isso também, como eu falei há pouco do pensamento, de forma totalmente desavisada, sem nenhum crivo, sem nenhuma seleção. Então isso, depois, com a minha consciência apurada e sã, vai me causar sofrimento.
porque são atitudes criminosas em que eu sequer tenho a consciência de me salvaguardar, de me preservar dos danos que essas coisas, essas situações que chegam até mim podem me causar. Vou consumindo, consumindo, consumindo como uma esponja, depois nem sei por que estou com ansiedade, nem sei por que estou deprimida, nem sei por que o meu sono eu não concilio facilmente, nem sei por que quando eu concilio o sono, de repente eu me acordo nas horas mais absurdas, 3 da manhã, 2 da manhã, meia-noite, se dormir mais cedo, e com o olho seco, parece que eu nem dormi, parece que nem é aquela hora da noite. Eu não entendo. É o resultado desse alimento danoso que eu absorvi de forma totalmente desapercebida, de forma totalmente ingênua, e me alimentei daquilo. Depois eu tenho que administrar os resultados dessa digestão que eu não vim pronta para fazer. A digestão de tanto alimento mental adoecedor, eu não tenho neurônios para fazer. Eu preciso, às vezes, muitas vezes, vou bater nas mãos do psiquiatra, porque não dou conta. Eu não fui feito para isso. Como diz a música da Ana Carolina, eu fui feita para o amor, da cabeça aos pés. Como diz o Cristo, vós sois deuses, vós sois a luz da vida, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, perdão, vós sois o sal da terra. Enfim, isso sim eu trago comigo todos os recursos e o aparelhamento para realizar. Mas digerir esse mundo de alimentos malsãos, eu realmente não estou pronta para fazer. Ai de vós que agora rides, diz Jesus, lá em Lucas 6:25. Porque conhecereis o luto e as lágrimas. Então, nós que estamos nos divertindo e permitindo essa absorção de toda essa sobrecarga desses que comandam a sociedade, que trazem filosofias que nos fazem sofrer, eu, no momento, estou rindo, estou alegre, estou sendo parte, né, de tudo isso, mas depois vou perceber o dano que isso me fez e vou chorar enlutada, lágrimas realmente dolorosas, por conta dos resultados que eu tenho que administrar. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, é o caso que eu acabei de citar, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Nós não estamos prontos para digerir tanta coisa ruim que a gente acaba inocentemente absorvendo, fazendo parte, né, acompanhando, não acrescenta nada. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que assim não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Olha que inteligência. Na hora que o Cristo me submete a cuidar de uma família trabalhosa, como pai, como mãe, na hora que o Cristo, a providência divina, me submete a carregar a cruz de um ente querido, que, como idoso, com Alzheimer, por exemplo, cheio de achaques, que me absorve o tempo integral e as energias, de um modo geral. Que me oferece uma tarefa na casa espírita para eu trabalhar no bem. Na hora que essa tarefa me alegra tanto que eu me perco em amorosidades fazendo, e sequer, se a casa espírita não tiver uma regra de horário, eu passo do horário na maior alegria, porque me apraz realizar aquilo. Então, são os sacrifícios que são oferecidos pelo imenso amor de Deus para que eu não me permita envenenar com essas ciências do mundo, com essas coisas que o mundo vive a oferecer e que me fazem um mal terrível. Assim,
todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha que é os ensinamentos de Jesus, na rocha que é a prática do bem, na rocha que é o exercício do amor, a prática da caridade conosco mesmo, na hora que nós nos destinamos a fazer nossas orações, fazer o nosso evangelho no lar, é a prática da caridade conosco mesmo. Ou na hora que eu me dedico a um ente querido, que precisa de cuidados, full time, e eu sou parte desse tempo integral, como alguém com uma tarefinha que é cumprir também, ocupando pelo plano. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Eu encaro como dor agora, e muitas vezes eu me sinto vítima, porque comigo, porque meus irmãos não, eu passei por isso, como caçula, cuidei dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, e a família toda, numerosa, mas não tinha ninguém com tempo. A tarefa era minha. Era o objeto, era o recurso amoroso de Deus, me dando a oportunidade de vivenciar aquela experiência tão redentora, né? Que é cuidar desses dois entes tão importantes na nossa vida. E aí nós chegamos, já nos aproximando do nosso encerramento, à oração de Jesus por nós. Compreendendo que muitas vezes nós interpretamos mal as oportunidades redentoras que a providência divina nos oferece e achamos que sofremos. E muitas vezes falamos, como eu ouvi hoje, de uma mulher muito bem dotada de condições profissionais, mas muito infeliz com relação aos seus resultados da vida e do mundo afetivo, filhos, maridos, etc. E ela dizia, há momentos em que eu penso que a vida não vale a pena e é melhor me retirar do mundo. Inteligentíssima, graduada, pós-graduada, utilíssima, trabalhando na área da saúde, mas se sentindo assim, como se a sobrecarga fosse tão insuportável, tão inadequada para ela, que era melhor dar fim à vida, porque assim ela se livraria, nós espíritas sabemos que é um engano ledo engano pensar que, tirando a vida do corpo, nós resolvemos os problemas da alma. Não resolvemos. Aí é isso que Jesus pede a Deus por nós, que nós aprendamos a suportar as coisas do mundo, dizendo assim, eu trouxe só alguns trechos, porque a oração dele é longa, lá em João também, 17:1-26, ele diz, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê vida eterna a todos que lhe deste, a todos nós. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram tua palavra. Por eles eu rogo. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, da palavra deles, crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Então, essa prece de Jesus, quando ela prossegue, ele diz, não te peço que eu os retire do mundo, mas que eu os traga sempre em ti, né? Que é esse sentimento que ele se refere, e ele sente por Deus, e deseja que nós também sintamos, do mesmo jeito que ele e Deus são um, que nós consigamos ser um nele e em Deus também. E é essa a ideia que eu gostaria de deixar desse significado de Jesus nas nossas vidas, desse significado da prática cristã nas nossas vidas enquanto espíritas,
Nós fomos agraciados com essa oportunidade de uma consciência mais profunda com relação à prática do bem. O espírita só o é na prática. Tanto é que não existe igreja espírita, né? Existe a casa espírita, onde cada um pratica o seu ofício. É uma casa, é uma família atuando, cada membro dessa família no seu papel. E nós compreendemos que a coletividade do espiritismo não é uma instituição, é um movimento. Por isso, movimento espírita. O espírita se caracteriza pelo movimento, ou seja, pela prática no bem, pela ação do bem, pela prática da caridade como o único recurso de salvação, de redenção de nós mesmos. Era o que nós tínhamos, eu espero que tenha conseguido alcançar os corações, como alcançou a mim, no momento de preparar essa abordagem, e que essa alegria cristã esteja sempre clara nas nossas mentes, essa gratidão a Jesus a cada instante, como emissário de Deus junto de nós, e é através dessa gratidão a Ele e a Maria Santíssima que nós agradecemos ao Pai por ter nos oportunizado Ele nas nossas vidas. Muito obrigada, meus irmãos. Boa noite. Muito obrigada, Heloísa. Alguém gostaria de colaborar, fazer uma colaboração, um agradecimento? Então, nosso sincero agradecimento, Heloísa, pela palestra, né, que nos mostrou de forma clara e amorosa que a verdadeira alegria cristã nasce da vivência do Evangelho em nossas atitudes diárias, né? Então, que as alegrias, elas não são apenas externas, né? Mas ela está na paz consciente, na prática do bem, no perdão e na confiança em Deus, né? Alguém mais gostaria de falar? Meu agradecimento mais uma vez a Heloísa, e é muito bom revê-la. Obrigada, Celina. Um abraço, querida. Obrigada. Muito boa. Mais uma vez, você nos traz mais esse esclarecimento. E para nós refletirmos mais um pouco, né, sobre todos os ensinamentos do Cristo. Obrigada, Heloísa. Um grande abraço. E você me remete à nossa juventude, ao tempo que a gente era diferente, né, Celina? Que bom, querida. Um beijo. Um abraço. Outro. Então, vamos para a nossa prece final. Vamos continuar, né, harmonizados, conectados com toda a equipe espiritual que esteve presente conosco na casa de cada um. Que esses ensinamentos continuem ecoando em nossos corações, inspirando-nos a sermos mais pacientes, fraternos e confiantes, espalhando a alegria cristã por onde passamos. Nossa gratidão pelo aprendizado, pela sensibilidade e pela dedicação em servir como instrumento de luz. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.